Vamos lá? A gente vai ver agora o princípio de Le Chatelier. É um princípio extremamente importante, cai em várias questões teóricas e práticas, tá? Objetivas e discursivas também. E vale muito a pena você estudar porque ele é muito simples. O que esse princípio diz? Lembra quando eu falei que o equilíbrio a gente relaciona com a ideia da balança? Tudo que tem de um lado tem que ter do outro. Esse equilíbrio diz, esse princípio diz que quando você altera a sua reação de alguma forma, vamos supor, você tira um pouquinho de um lado da balança, ele vai se movimentar a fim de colocar de volta essa relação ou a sua reação em equilíbrio, tá? Então, o princípio de Le Chatelier diz que toda vez que um agente externo age para mudar a sua situação de equilíbrio, a sua reação se reorganiza para continuar em equilíbrio. A tendência é sempre ficar em equilíbrio. E eu tenho alguns fatores que podem mudar o equilíbrio, tá? Então a gente vai estudar o que cada um deles faz com o meu equilíbrio. Então eu tenho concentração, pressão e temperatura. Na concentração, nós temos o seguinte: toda vez que você aumenta a concentração, o seu equilíbrio tende a deslocar a sua reação para o lado oposto. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Quando eu aumento a concentração de H2, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar o meu equilíbrio para o lado direito, que é o lado dos produtos. Então, vai ser muito comum vocês encontrarem no exercício a seguinte escrita: aumentou a concentração de H2, eu vou ter um deslocamento. Então, um deslocamento para a direita. Ou ainda, você poderia encontrar no seu exercício a seguinte escrita: um deslocamento no sentido de produzir HCl. De produzir. Vou colocar aqui em cima, tá? Para não misturar. De produzir HCl, ou seja, no sentido dos seus produtos, tá? É como se eu falasse para você o seguinte: se eu aumento a quantidade de H2, eu tenho condição de produzir mais HCl. É basicamente isso. Se eu aumento a concentração de Cl2, a mesma coisa, ele desloca para o sentido oposto, no sentido de produzir mais, já que você está aumentando a quantidade dos seus reagentes. Então, quando eu tenho aumento de Cl2, eu também vou ter um deslocamento para a direita. Então, são as duas escritas que vocês podem utilizar quando você faz uma questão discursiva e que você também vai ver nas questões, tá? Quando eu tenho aumento de HCl, se eu estou aumentando a quantidade de HCl, obrigatoriamente eu preciso ter mais reagente, porque eu não tenho como produzir mais HCl com pouco de H2 e com pouco de Cl2. Ou seja, quando eu aumento o HCl, eu desloco a minha reação para a esquerda, para o sentido dos reagentes. Então, aqui eu vou ter um deslocamento para a esquerda. Ok? Quando eu faço o oposto, quando eu tenho redução de concentração, a gente tende a deslocar para o mesmo lado que você está. Então, se eu tenho uma redução de H2, o equilíbrio tende a trazer a minha reação para o mesmo lado de onde teve essa redução. Então, aqui eu vou ter deslocamento para que lado? Para o lado do H2, que é para a esquerda. Então, deslocamento para a esquerda. É como se ele estivesse te dizendo, sabe o quê? Se eu tenho menos H2 e eu continuo produzindo o mesmo HCl, eu preciso deslocar para cá para aumentar a minha concentração e eu conseguir continuar produzindo, tá? Vocês têm mais umzinho aí que eu não coloquei, que é quando eu tenho redução de concentração de Cl2. Então, anota aí para mim. Quando você diminui o Cl2, a sua tendência no equilíbrio é que ele caminhe para o mesmo lado do Cl2. Então, o deslocamento é para a esquerda. E se você tivesse redução de HCl, o seu deslocamento vai para o mesmo lado do HCl. Então, ele tem tendência a vir para a direita. É o que eu estou dizendo para vocês. Se eu estou diminuindo o HCl, mas eu tenho a mesma quantidade aqui, o que o meu deslocamento quer dizer?
desloca para esse lado, produz mais, você pode fazer mais. É isso que a gente quer dizer quando eu estou falando em termos de concentração, tudo bem? Agora a gente vai ver relacionado à pressão. E para relacionar com pressão, a gente vai relembrar um conceito lá dos gases perfeitos, já que toda vez que eu falo de pressão, eu estou falando de estado gasoso. Se eu tenho aumento de pressão, você concorda que eu tenho que ter uma redução de volume, já que eles estão juntos? Se um aumenta, o outro tem que diminuir para o outro lado manter a igualdade? Então, toda vez que a reação falar que houve aumento de pressão, eu preciso obrigatoriamente reduzir o volume. E como que você olha na sua reação que está sendo reduzido o volume? O seu deslocamento vai acontecer para o lado que você tem menos volume, ou seja, a menor quantidade de mol gasoso, tá? E se você tiver redução de pressão, se diminui a pressão, obrigatoriamente você tem que aumentar o volume para manter o equilíbrio. Como que você olha que você está aumentando o volume? Você tem que caminhar para o lado que você tenha maior quantidade de mol gasoso, que é o que vocês têm anotado aí na apostila. Então, tem essa reação, todo mundo está gasoso, tá? Para vocês colocarem aí, que se eu não me engano só tem um gasoso. Vamos supor que eu tenho aqui, que eu fale para vocês que houve um aumento de pressão. O que vai acontecer com o meu equilíbrio? Se eu aumento a pressão, eu tenho que reduzir volume. Eu tenho que andar para o lado onde eu tenho a menor quantidade de mol gasoso. Então vamos ver. Desse lado eu tenho 4 mols gasosos e desse lado eu tenho 2. Então se eu aumentei a pressão, eu vou reduzir volume e andar para onde eu tenho menos mol gasoso. No caso, eu vou deslocar para a direita. Então, eu vou ter aqui, ó, um deslocamento para a direita, ok? Bem tranquilo, peraí que eu fiz um i muito grande. Bem tranquilinho da gente entender, não é? Agora, o próximo fator que pode alterar o meu equilíbrio é a temperatura. Então, vou relembrar um conceito que é, quando eu tenho uma variação de entalpia positiva maior do que zero, o meu processo é endotérmico, lembra? Endo é que está entrando, então está entrando temperatura, eu tenho mais temperatura, eu tenho uma temperatura maior que zero. Exotérmico, você está perdendo, tá saindo. Então tá saindo temperatura, eu tô perdendo, eu tenho uma temperatura menor que zero, tá? Quando ele te dá a reação, ele vai ter que te dar o valor da entalpia, ou dizer se ela é positiva ou negativa. Lembra que eu tenho a reação direta e a reação inversa? A reação direta indica este processo. Então, se eu tenho uma entalpia positiva, eu tenho temperatura positiva, não é? Então, aqui em cima eu tenho temperatura positiva na reação direta. Na reação inversa, eu tenho uma temperatura negativa, tá? Então, se ele te fala que fez o aumento de temperatura, por exemplo, neste caso, vamos supor aqui que eu estou te dando um exemplo que teve aumento de temperatura. Para onde vai deslocar o meu equilíbrio? Para o sentido em que a temperatura aumenta, onde ela é positiva. Então, para onde ela aumenta? Para a direita. Então, quando eu tenho aumento de temperatura, eu tenho um deslocamento para a direita, ok? Então, resumindo, lá virando a folha, vocês têm 4 fatores que podem alterar o seu equilíbrio. Então, vamos resumir bem rapidinho. Concentração, vou colocar aqui. Quando você aumenta a concentração, você caminha para o lado oposto. Quando você diminui a concentração, você caminha para o mesmo lado. Estou fazendo um rabisquinho aqui, porque como a gente já tinha feito, agora é só para a gente resumir, ok? Então, aumentou a concentração, vai para o lado oposto. Diminuiu a concentração, fica do mesmo lado, ok? Pressão. Aumentou a pressão, diminuiu o volume. Diminuiu o volume, eu caminho para o lado que tem menor volume ou menor quantidade de mol gasoso. E vice-versa. Temperatura. Lembra de processos endotérmicos e exotérmicos. ΔH positivo, temperatura positiva. ΔH negativo, temperatura negativa. Ou seja, aqui ele me deu um ΔH positivo,
ele está indicando que a reação direta é positiva, a inversa é negativa. Então, quando você tem um aumento de temperatura, ele caminha no sentido que ela está aumentando. Se você tivesse redução, caminha no sentido que a temperatura está diminuindo. Tem mais um fator que eu coloquei aí na lista, que é o catalisador. Uma pergunta para vocês: o catalisador pode alterar o equilíbrio? Não, pode anotar aí, o catalisador não altera o equilíbrio. Por quê? Apesar dele participar da reação, no final ele é completamente regenerado, como vocês vão ver lá nas aulas, por exemplo, de reações orgânicas. Então, catalisador não altera o equilíbrio nunca, ok? Vou apagar para a gente já resolver alguns exercícios dessa parte. Vamos lá? Esses são os exercícios que eu vou fazer dessa parte do princípio de Le Chatelier. 526, considere o seguinte sistema em equilíbrio. Aí eu anotei aqui. Diga o que ocorrerá com a concentração do dióxido de enxofre, que está aqui, dióxido de enxofre, quando o equilíbrio for alterado por, vamos lá, remoção de sulfeto de hidrogênio. Na letra A, ele está perguntando quando a gente tirar sulfeto de hidrogênio, ou seja, quando eu diminuir a sua concentração, o que acontece? Quando a gente diminui a concentração, o equilíbrio leva para o mesmo lado. Lembra disso? Então aqui eu vou ter um deslocamento para a esquerda. Ou, se você quiser, como a gente colocou lá no exemplo, um deslocamento que vai ficar do lado dos reagentes, ok? Letra B, ele está perguntando quando eu tiver aumento de temperatura. Então vamos lá. Eu tenho um ΔH negativo, não é? Eu estou perdendo temperatura, é exotérmica. Então aqui eu tenho temperatura negativa, temperatura positiva. O que acontece quando eu tiver aumento de temperatura? O deslocamento vem para o lado também dos reagentes. Então ele também caminha para a esquerda. Então aqui eu tenho um deslocamento para a esquerda. Vamos ver o que ele pede na letra C. Na letra C, quando eu tiver aumento de pressão, deixa eu só conferir, todo mundo é gasoso, né? Quando eu tenho aumento de pressão, obrigatoriamente eu tenho que reduzir o volume para manter o sistema em equilíbrio, ou seja, eu caminho para o lado que tem menos volume ou menor quantidade de mol gasoso. Eu tenho 5 mols desse lado e 4 mols desse lado. Vou caminhar então agora para a direita, onde eu tenho a menor quantidade de mol gasoso. Então vamos lá, o meu deslocamento para a direita. Última pergunta dele, na letra D, quando eu fizer adição de oxigênio. Então, quando eu aumentar a quantidade de oxigênio, aumentou a concentração, caminha para o lado oposto. Então, aumentou no lado dos reagentes, caminha para o lado dos produtos. Então, também desloca para a direita, ok? Então, aqui eu tenho um deslocamento para a direita. Como eu falei para vocês, você também pode escrever, por exemplo, aqui onde ele falou que vai aumentar a concentração de O2. O que pode acontecer? Deslocamento para a direita, deslocamento no sentido de produzir o SO2, tá? Então, fechamos aqui a questão 526. Próxima questão, questão 552, diz o seguinte, deixa eu só achar ela aqui. Um sistema químico a certa temperatura contém os gases F2, O2 e OF2 em equilíbrio, de acordo com essa equação ali. Analisando o sistema, podemos afirmar que 1. Se aumentarmos a temperatura, a concentração de OF2 aumenta. Quando eu tenho aqui, ó, a soma de calorias no meu reagente, significa que eu tenho aumento de temperatura, redução de temperatura. Quando eu preciso somar calorias no meu reagente, significa que o meu processo que está acontecendo é um processo endotérmico, tá? Lembra disso, né? Lá da nossa aulinha 12. Então, deixa eu só voltar aqui.
Se aumentarmos a temperatura do sistema, a concentração do OF2 vai aumentar? Não. Então, primeiro é falso. Porque ele caminharia no sentido de fazer F2 e O2, e não o OF aqui. 2. Se aumentarmos a pressão sobre o sistema, a concentração de OF2 vai aumentar. Aumenta a pressão, reduz o volume. Quando você reduz o volume, você caminha para o lado que tem menos mol gasoso, né? Vamos ver. Desse lado eu tenho 3 mols e do outro lado eu tenho 2. Então, sim, vai caminhar lá para o lado do FO2. Então, o 2, verdadeiro. Terceiro, se aumentarmos a pressão sobre o sistema, a constante de equilíbrio aumentará. Não, porque aqui faltou dizer qual constante de equilíbrio ele está querendo que aumente. A de concentração? A de pressão? Vai ser uma constante de acidez, que daqui a pouco a gente vai estudar. Então, não é uma dedução de, se ele está falando de pressão, é constante de pressão. Então, aqui, se ele não me deu certeza, aqui é falso. 4. Se adicionarmos ao sistema um catalisador adequado, a concentração de OF2 aumentará. Lembra que catalisador não altera equilíbrio, então está falso também. Só temos a 2 como verdadeira, então letra A, somente a afirmativa 2 está correta, ok? Próxima questão, questão 591, deixa eu chegar lá nela. Diz o seguinte, é uma questão discursiva da Multivix, deixa eu anotar aqui a minha reação. Muitas reações ocorrem até que seja atingido um estado de equilíbrio. Uma vez em equilíbrio, o sistema reagirá a estímulos externos de forma a reestabelecer o estado de equilíbrio, minimizando o efeito do tal estímulo. Então, eu tenho uma reação onde eu tenho uma variação de entalpia positiva. Lembra que se a variação de entalpia é positiva, a temperatura da reação direta é positiva. Então, já vou anotar isso caso a gente precise. Considerando o sistema acima em equilíbrio, responda: qual a característica da velocidade? Quando a gente tem um sistema em equilíbrio, lembra que eu falei para vocês daquela ideia do reservatóriozinho com água que tirava 100 ml e colocava 100 ml? Ou seja, a velocidade que sai é a mesma velocidade que entra. Então, num sistema em equilíbrio, a velocidade da reação direta, ela tem que ser igual à velocidade da reação inversa, tá? Então, a gente vai colocar aqui a velocidade das reações, ou melhor, vou colocar assim, da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Ou seja, tudo que produz também é consumido. É isso que a gente está querendo dizer, tá? Então, fechamos aqui a letra A. Vamos ver o que ele pede na letra B. Qual o nome do princípio que se aplica ao deslocamento de equilíbrio? Moleza, né? Qual é o princípio? Princípio de Le Chatelier. Então, princípio de Le Chatelier. Letra C. Qual a influência da adição de B ao processo? Então, se eu adiciono B, quando eu aumento a concentração, eu caminho para o lado oposto. Adicionou B, você vai caminhar para a direita. Então, eu vou ter deslocamento para a direita, ou a gente caminha no sentido de produção de C, que é o lado dos produtos, tá? Então, aqui eu vou ter um deslocamento para a direita. E para minha resposta ficar bem completa, a gente vai colocar assim, no sentido de produção do C. Ok? Vamos lá na letra D. Qual a influência do aumento da pressão? Então, quando eu aumento a pressão, obrigatoriamente eu tenho que reduzir volume. Então, eu vou caminhar para o lado onde eu tenho a menor quantidade de mol gasoso. Vamos analisar aqui? Então, cuidado com aqui, esse é aquoso, tá? Então, eu só estou contando com esse e esse. Então, deste lado, eu tenho 1 mol gasoso
e desse lado eu tenho 2 mols gasosos. Então eu vou caminhar para o lado que tem menos mol gasoso, eu vou deslocar para a direita. Então, para eu não ter que apagar aí, letra D. Então vai ser um deslocamento para a esquerda, no sentido onde eu tenho a menor quantidade de mol gasoso ou no sentido de produção do composto B, ok? Vou apagar para a gente fazer a última questão. Última questão, questão 596, o princípio de Le Chatelier diz que se um sistema em equilíbrio é perturbado por uma alteração na concentração, temperatura ou pressão de um dos componentes, o sistema deslocará a sua posição de equilíbrio de forma a contrabalancear o efeito da perturbação. Considerando que o equilíbrio químico da equação apresentada foi estabelecido, o que ocorrerá quando a pressão aumentar? Vamos anotar aqui. Quando a gente tem um aumento de pressão, eu já sei que eu tenho redução de volume, certo? Antes de ver as alternativas, quando a gente tem redução de volume, o meu equilíbrio vai deslocar para o lado onde eu tenha menos volume, menos mol gasoso. Ou seja, se eu estou falando de mol gasoso, esse não conta e esse não conta. Então eu estou relacionando um com um. Se eu vou deslocar para onde tenha menos mol gasoso, mas eu tenho 1 e 1, o que vai acontecer? Não vai ter deslocamento do equilíbrio, ou seja, mexer na pressão nesse equilíbrio não altera o seu deslocamento, tá? Então vamos olhar as alternativas. O aumento da pressão deslocará o equilíbrio químico para a direita, reduzindo a pressão parcial do monóxido de carbono. Não. O aumento da pressão deslocará o equilíbrio químico para a direita, também não. O aumento da pressão não deslocará o equilíbrio químico, até aqui está ok, visto que existem substâncias envolvidas nesse equilíbrio no estado sólido. É por isso que não vai ter deslocamento? Não, eu poderia ter ou não ter. O que muda para mim é a quantidade de mol gasoso. Letra D. O aumento da pressão não deslocará o equilíbrio químico, já que a quantidade em mols de monóxido de carbono e dióxido de carbono nesse equilíbrio é igual. Então, sim, ficamos com letra D. Agora eu vou apagar aqui para a gente dar continuidade. A gente vai estudar o equilíbrio iônico e a gente vai estudar o cálculo do pH e do pOH.